E aí, grupo, eu sou o Matt Pitcho e nesse canal a gente fala um pouco sobre arte, a gente fala um pouco sobre moda, a gente fala um pouco sobre livros, a gente fala sobre filmes, a gente fala sobre tudo aqui. Ainda não há esses espaços de diálogos porque foi uma ideia que eu tive recentemente. Quem está acompanhando aqui o canal já sabe que eu criei isso como uma maneira para me distrair, para me alegrar, para me tirar dos meus tempos ociosos e dos meus vícios em casa. E eu acho que lendo A Roda do Tempo e lendo principalmente esses últimos capítulos de Uma Coroa de Espadas de A Roda do Tempo, eu percebi que eu não tenho com quem conversar sobre as coisas que eu gosto. Então, assim, eu acabei de ler um livro fantástico que me encheu de teorias, que me encheu de indagações, que me deu inspiração, e eu não tenho com quem falar dessas inspirações, eu não tenho com quem conversar sobre, até porque é um livro meio que de nicho, eu acredito, pouca gente deva querer ler esses livros, porque são muitos e eles são grandes demais, mas eu acho que talvez abrir esse espaço e falar sobre livros que eu li, que eu estou lendo, de uma forma ampla, conversar com a câmera, conversar com vocês sobre eles, às vezes consiga criar uma comunidade mesmo, para que a gente possa conversar, trocar ideias, trocar livros, trocar títulos. Eu acho que seria muito divertido. Então aqui, se você viu esse vídeo até esse comecinho e acha que a gente pode criar essa comunidade, pode criar esse contato de diálogo sobre literatura, sobre arte, sobre moda, eu acho que vai ser muito divertido acompanhar isso com vocês e ver vocês acompanharem a minha jornada nesse caminho. Eu posso dar com toda certeza do mundo que eu vou responder todo comentário, qualquer conversa, eu estarei sempre dialogando com vocês sobre isso. Então, às vezes compensa você se inscrever, dar um like aí para estimular este jovem que vos fala a continuar criando isso, né, fazendo isso. E o principal, que é a gente conversar sobre o livro. Vamos lá? Então, ontem eu terminei Uma Coroa de Espadas de A Roda do Tempo, o sétimo livro de Robert Jordan. Para quem não conhece, porque eu já estou no sétimo livro, né, não falei de nenhum dos outros anteriores, uma breve introdução de A Roda do Tempo é uma série de livros que se baseia em um universo fantasioso, um universo fantástico. Ela é alta fantasia, né, ela tem todo o seu mundo criado ali para ela, não existe o mundo real ali. E nesse mundo há uma luta entre o bem e o mal, de certa forma, e de uma forma bem simples, tá? Existe o bem, existe o mal, e eles estão brigando infinitamente através desse girar do tempo, que reinicia as eras, que vão e vêm eras, e o mal continua tentando sobressair sobre o bem. É uma batalha sem fim, e nós estamos aqui na história de alguns jovens que, por um acaso, contêm habilidades para destruir esse ciclo vicioso de tentação do mal. Isso foi uma descrição muito simplista do que é a roda do tempo, tá bom? Já deixo claro que ela é muito mais do que isso. Ela tem política, ela tem romance, ela tem guerra, ela tem poderzinho, ela tem magia, é um universo de mundo extremamente bem construído. É tipo assim, na minha concepção, que sou um cara que leu muito pouco, né? É a melhor fantasia de todos os tempos. Não é à toa que eu tô no sétimo livro lendo consecutivamente um do outro. Então, assim, cara, se você gosta de fantasia, alta fantasia, e gosta de um mundo bem construído, de magias bem elaboradas, você tem que ler A Roda do Tempo. E aí a gente passa um pouco o tempo e chegamos no sétimo livro, que é Uma Coroa de Espadas. Um problema de A Roda do Tempo é que ela é uma história que é muito lenta e ela é muito prolixa. Eu adoro histórias prolixas, tanto que eu sou apaixonado por George Martin, eu sou apaixonado por Tolkien, porque são escritores prolixos, e também sou apaixonado pelo Robert Jordan. Ela é uma série sem defeitos? Não é uma série sem defeitos, ela tem muitos defeitos na minha concepção, mas aí a gente entra naquele caso de que eu não sei de muita coisa, né? O que eu tenho é a minha experiência e a minha experiência é muito pouca.
Em Uma Coroa de Espadas, e aqui eu alerto que talvez vocês recebam um pouco de spoilers, mas eu vou tentar de uma forma de escrever a minha leitura sem deixar claro acontecimentos e pontos de spoilers claros, para não estragar a leitura de ninguém, é claro. Mas assim, eu vou ter que entrar em assuntos que acontecem nesse livro, porque a gente está falando do sétimo livro, então às vezes vai ser um spoilerzinho aqui, outro ali, enfim, por sua conta e risco, tudo bem? Mas então tá, vamos lá. A gente chegou no sétimo livro. Nesse livro, a gente está muito para frente da história, então aqui o Randy ele já se aceitou como dragão renascido, ele já aceitou como Caracan do Zael, ele já caiu em si de quem ele é e de quem ele precisa ser. E um dos problemas na minha concepção para este livro é exatamente isso, porque a gente tem um Randy que sabe quem ele tem que ser. E isso torna ele, por muitas vezes, um personagem muito chato de ler, porque já vou dizer aqui que o Rand não é um dos meus preferidos, eu não gosto do ponto de vista da história dele, então talvez eu taque um pouco de hate, além do necessário, mas os pontos de vista da história dele se tornam pontos de vista muito técnicos e muito políticos. Eu gosto da política que é apresentada, mas eu também não gosto de como algumas coisas ele continua insistindo. Desde o primeiro livro, o Randy é muito cabeça dura, e talvez esse seja um ponto que o próprio escritor quis colocar nos personagens que vêm de Dois Rios, que todos eles são cabeça dura, e ele transforma a caminhada dele em algumas vezes um monte de bateção de testa na parede. Na minha cabeça, assim, são coisas que ele já aprendeu que ele precisa fazer diferente, são coisas que ele já aprendeu, são coisas que ele já aprendeu que ele pode confiar, são coisas que, enfim, né? E aí acaba que ele tá ali, sempre batendo a testa na parede no mesmo ponto e não vai para frente a história dele. Um ponto que pode prender e justificar isso é ele ser de Dois Rios, que é um povo muito cabeça dura, então a gente tem aí um motivo, talvez, né? Mas outro motivo plausível também é que o cara é canalizador e homem, então ele vai ficar louco de qualquer jeito, porque não deixar ele com um aspecto meio maluco desde agora, né? Eu queria falar do Perry, mas o Perry nesse livro ele é um coadjuvante do mais vagabundo possível. Ele e a esposa neste momento, aí vem um spoiler forte, sinto muito, mas ele nesse livro ele se torna um coadjuvante assim total, sabe? Ele é o coadjuvante desse livro, coitado. O que o Matt sofria desde os outros livros, ele tá sentindo na pele agora. Quando a gente fala do Matt, ai, gente, a gente demora a ver o match acontecer na história, né? Eles tocam a trombeta de Valverde, e aí desaparece também, vira um sem sentido, e aí ele vai para aquela casa daqueles elfos que eu não sei o que que é muito bem, e ele fica meio maluco, ele ganha o colar, e aí o match nessa história, nesse livro, ele realmente bateção de cabeça na parede, igual o Range para mim, ele fica ali naquele ponto de o tempo todo batendo na tecla de que eu tenho que salvar a Helene e a Nynaeve, tenho que levar elas embora, e não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que, piriri, parará, pororó. Um monte de coisa sem sentido, porque ele entende que elas são a Aes Sedai agora, ele sabe que elas são a Aes Sedai agora, sabe que elas têm propósito, que elas têm uma tarefa, e mesmo assim a jornada dele é uma coisa meio que de moleque, de tipo assim, ai, vamos, eu tenho que levar vocês, e eu vou levar vocês, não importa quem vocês acham que vocês são, não sei o que, não sei o que. Não sei se é uma forçação de barra para quem ele é. Tipo assim, para características de quem ele é, para características dele próprio, talvez seja, né? Que até agora a gente não teve tanto dele, então tendo isso é o que ele é, e aí ele é chatão desse jeito mesmo. Mas eu não sei porque eu gostei tanto dele em alguns pontos da história, só que em outros ele fica muito chato, ele fica muito, nossa, tipo assim, ai, sabe, no pé, em cima da Nynaeve e da Elaine, e não gosto. Não gosto do Matt também nesse livro. E aí a gente chega no trio, né? Vamos falar de Nynaeve, Elaine e a Vienda, que gosto muito da Avienda, eu acho que é uma personagem muito bem escrita. Ela tem muitos conflitos internos que, mesmo que a gente não tenha muito a visão do ponto de vista dela, a gente consegue entrar nos conflitos dela, consegue entender o que ela está pensando, o que ela está passando. E são situações interessantíssimas. Eu adorei a Avienda nesse livro. Ela com o Range torna os pontos de vista do Range muito bons, né? E gosto de como ela e a Elaine
trocam ali a sintonia uma com a outra e tudo mais. Eu acho divertidíssimo esse lance, porque a gente já começa a ver como que vai funcionar o Randy e suas três esposas, né? E as suas três mulheres. E a gente começa a entender que tanto a Vienda quanto a Elaine já estão notando isso. E até a mim, que também, quando ela se torna recorrente no ponto de vista do Randy, as partes do Randy se tornam divertidas. Eu acho que é um dos pontos altos, assim, é a Elaine e a Vienda e a mim. Eu acho que eu não sou o mais romântico de todos, mas eu gosto de como o trio amoroso delas, o quarteto amoroso delas, vai se construindo desde já, mesmo sem ser explícito, né? E a gente chega na Nynaeve, que finalmente te quebra o bloqueio. Gente, eu não aguentava mais essa mulher sem saber canalizar, só com raiva. Ai, meu Deus do céu. Que chatice a Nynaeve, não é mesmo? Eu acho que uma das melhores coisas foi ela ter sido solta do bloqueio. Apesar de que achar que foi muito no fim do livro, e eu acho que depois disso não exploram ela usando o poder da forma como ela poderia usar, até porque ela é a mais poderosa. Uma coisa que me chateou muito foi que quando eles estão entrando naquele hotel para pegar a tigela de ventos, né? A gente foca no Matt lutando. Quem quer ver o Matt lutando, minha filha? Eu quero ver a Nynaeve finalmente solta, usando poder. E aí você vai e me coloca o ponto de vista do Matt, pelo amor de Deus, quem quer ver o Matt lutando? Eu quero ver a Nynaeve sendo alguma coisa, prestando pra alguma coisa, pelo amor de Deus. Não temos Nynaeve brilhando nem divando aqui, mas temos o Matt, como sempre, salvando as garotas, né? Sendo um ponto ali que eu acho totalmente desnecessário, apesar de entender que era um bicho que o poder único não ia fazer nada. Então, assim, tudo bem. Tá explicado o motivo dele ali. Temos Nynaeve conseguindo prender botar as mulheres das trevas para correr, eu acho, né? Ou não, não sei muito bem. Não, prende uma delas, eu acho. Não tô lembrado aqui. E aí a gente chega na Egwene. Que a Egwene é um ponto que me deixa muito conflituoso. Eu gosto de quando elas estão lá naquele esconderijo e a Siwan e a curadora das crônicas, que eu esqueci o nome, começa a ajudar a Egwene a se tornar o trono de Amelin de fato, né? E, gente, uma coisa que para mim, é um dos piores defeitos de todos os livros de A Roda do Tempo é que eu acho que o Robert Jordan não consegue descrever uma que o Robert Jordan não consegue descrever uma linha de crescimento e traumas e aprendizados para os personagens dele. Eu sinto isso o tempo todo. A Nynaeve, desde o início, é uma sabedoria durona que acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada e se mantém naquela posição orgulhosa, chata pra caramba, até aqui, até o tempo todo. Elaine é uma das únicas que não tem isso. Eu acho que ela é uma que é bem trabalhada nos aprendizados dela. Não sei por quê. Agora, o Perrin também, ele cresce com os aprendizados dele também, eu vejo. Agora, Randy, Matt, Nynaeve e Egwene, eles passam por coisas muito sérias e parece que em dado momento as experiências que eles tiveram, os acontecimentos que eles viveram, não significa nada na história deles, não muda nada em como eles agem, em como eles tomam decisões. A Egwene, por exemplo, foi uma das personagens que mais sofreu na série. O que ela passou como Damani foi um abuso gigantesco. E eu sinto que isso não significa nada na história dela, porque é como se ela tivesse esquecido isso. Ela, como o Trono de Armelin, podia muito usar o que ela passou com as Damani de uma forma muito intensa, como de resiliência, de proteção, de cuidados, porque ela sofreu muito, ela passou um trauma. E eu não sinto que o Robert Jordan consegue descrever o desenvolvimento desse trauma nos personagens dele. E apesar de ser uma coisa que eu gostaria muito de ver, nós não vemos, porque é como se a Egwene poucas as vezes que se tocam do que ela passou com o Xiaxan é quando ela quando ela urde os fios de terra, né? Que mostra que ela ficou boa treinando, que você viu e não sei o que, não sei o que. Mas eu não sinto que isso é uma
Mas eu não sinto que essas manipulações do poder e esses poucos momentos em que ela cita o que ela passou de como se fosse só um aprendizado de como ela usar o poder único, uma saída boa para o trauma que ela teve. Sinto que esses traumas podiam ser melhores explorados, as coisas que esses personagens passam podiam ser melhores exploradas para eles, para que eles fossem personagens mas que seguissem uma linha de aprendizado de trauma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Talvez eu esteja falando bobeira, gente, talvez eu esteja, porque agora eu vou declarar uma coisa para vocês. Eu não sou nada. Eu não sei, não sou crítico, eu não tenho, meu português não é o melhor, eu não sou bom em literatura, eu leio pouquíssimos livros. Então, assim, tudo o que estou comentando são das vozes da minha cabeça e do que eu entendo de um livro, do que eu entendo do que eu estou lendo. Pode ser uma concepção completamente errônea e errada? Pode. Pode ser completamente contrastante com todos os outros fãs de A Roda do Tempo? Pode, mas é o que eu penso. Então, assim, deixa nos comentários o que você pensa. Se você discordar de mim, tudo bem. Talvez daqui mais 3 livros eu mude completamente essas minhas opiniões e comece a entender os livros e as histórias de outra forma, mas agora, nesse instante, é o que eu sinto, é o que eu acho da história, são os meus pontos de vista do que eu entendo como um leitor. E para finalizar esse vídeo, que eu acho que já está longo demais, uma das coisas que eu gosto muito são escritores prolixos, são escritores que escrevem estruturas, cenários. E como um cara que adora moda, que é apaixonado por moda, eu sou apaixonado em como Robert Jordan descreve os figurinos dos personagens, em como ele detalha bem o que cada um está vestindo, o que as pessoas nos bar usam, o que os continentes de A Roda do Tempo usam. Eu estou apaixonado pelo povo do mar. Podemos dizer que o povo do mar é o povo mais cante que existe em toda a terra de A Roda do Tempo. Elas são perfeitas, as coisas do navio, as chamadoras de ventos, ai, com aqueles brincos, aquelas argolas, assim, apaixonado. Elaine entrando na onda com a roupa delas, para mim, no sonho, tudo de bom, tudo de bom. E temos isso nesse livro, né? Eu não sei se é nesse ou se é no passado, mas temos Nynaeve e Egwene e Elaine se tornando sonhadoras e a Egwene ensinando as mais velhas a Aes Sedai, né? Um bagulho muito engraçado, muito divertido. Amei essa ramificação que a torre teve e como o jogo político da torre se desenvolve a partir disso. Também fiquei confuso com algumas coisas, não posso negar, porque quando o Tenebroso ele começa a reviver Alan Fair e o Samael, não, não é. Alan Fair e o outro, o Bilal, não sei se é o Bilal, gente. Eu acho que é o outro. É o. Enfim, que ele revive lá, e eu tô meio boiando nessa parte. Talvez porque aí vai um dos problemas que eu achei no livro. Eu demorei aproximadamente 1 ano e uns 3 meses para ler esse sétimo livro. Ele me cansou em várias partes, principalmente nas partes do Matt e do Randy. Eu tinha, tipo assim, chegava na parte deles e já me dava um sono que eu não conseguia ler, eu queria fazer qualquer outra coisa do que ler. Então, achei um livro muito lento e isso atrapalhou a minha leitura em alguns pontos. Eu gostaria de ser corajoso e falar que eu iria ler outra vez para entender melhor, mas eu não vou ter essa coragem. Vou seguir para o próximo e torcer para que no próximo eu consiga entender o contexto das coisas que eu não peguei muito bem. E uma das coisas que me decepcionou nesse livro também foi que a gente pega a Tigela dos Ventos e aí acaba o rolê com Boldar lá sendo atacada pelos Siachen, né? E queria entender aonde que isso vai nos levar, que hora que essa tigela maldita vai ser usada, porque a gente passa um livro inteiro procurando por ela, tendo que aguentar um match, se bancar o protetorzão pra cima da Egwene e da Elaine, sem saco pra isso. Tomara que isso não continue no próximo livro e que elas consigam agir livres, né? Enfim, eu dei muito ponto de vista. Eu sinto que talvez eu tenha misturado um pouco de coisa, misturado que eu não gosto, porque, querendo ou não, esse é um vídeo sem roteiro. É um vídeo falando de um livro que eu li, que eu gostei, que eu estou entusiasmado para conversar sobre. Então, talvez eu possa ter atropelado alguns assuntos, falado alguma coisa em cima das outras, confundido algumas coisas, e aí a gente se torna, se pega, e aí a gente se coloca numa bagunça cheia de coisas, né?
E eu espero que vocês consigam desprender os assuntos e, quem sabe, a gente conseguir conversar nos comentários sobre, porque, gente, eu preciso conversar sobre esse livro com alguém. É sério, eu preciso. Eu preciso mesmo, porque eu não aguento. Eu não aguento que eu moro numa cidade com 4.000 habitantes e ninguém goste de ler. E tudo bem, que às vezes a pessoa não gosta muito de ler, mas vai ser mais difícil ainda achar alguém para conversar sobre a Roda do Tempo, porque são 14 livros, cada livro tem 1.200 páginas, entende? Então, assim, por favor, vamos começar conversando nos comentários. Eu preciso falar sobre a Roda do Tempo. Então é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Quem sabe um vídeo de vlog ou um vídeo de arte, um vídeo desenhando. Nunca se sabe, mas eu volto. Até a próxima e é nóis.